Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o resultado do sorteio da Copa do Brasil. O Santos conheceu seu adversário. Fizemos aqui uma curtíssima live, já que o Santos foi o primeiro sorteado do pote 1. Então, os santistas, nós conhecemos o nosso adversário, nosso futuro adversário na Copa do Brasil. Então, falaremos aqui dele, das possíveis datas e de como que ficou a questão do mando de campo e os outros jogos também. Então, antes disso, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente aí o que você achou do Botafogo de Ribeirão Preto, é o nosso adversário. Para quem acompanhou os vídeos do canal falando sobre as possibilidades da Copa do Brasil, não era exatamente o adversário que eu gostaria de pegar, mas até que talvez seja um bom sinal, assim, não é um adversário absurdamente difícil. O Botafogo que ficou na mesma posição que a gente, na mesma posição não, né? Na mesma pontuação que a gente no Campeonato Paulista. Lembrando, o Botafogo era o time que estava no mesmo grupo que o Santos, então foi quem eliminou o Santos tecnicamente. O Santos, na verdade, se auto-eliminou, mas os dois terminaram com 14 pontos, só que o Botafogo tinha uma vitória a mais, ou seja, perdeu mais também, né? Mas não teve tantos empates quanto o Santos. Então, tanto o Santos quanto o Botafogo terminaram com 14 pontos. Pela vitória a mais, o Botafogo se classificou, depois foi eliminado pelo Bragantino. Mas, com isso, o Santos não enfrentou o Botafogo nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Com esse resultado, com esse sorteio, o Santos acaba escapando de alguns times que eu achava complicados, tipo o próprio Remo, o Paysandu, assim, que são times mais tradicionais. O Sport, que era um time que eu não queria pegar de jeito nenhum. Mas também não foi um dos times que eu consideraria mais acessíveis, assim, tipo o Águia de Marabá, que tem uma viagem longa, mas não é um time que me assustava tanto. É um time intermediário que, enfim, na medida, né, é melhor que o Ituano, que no fim das contas estava no pote também e o Santos poderia ter enfrentado. Então, o Santos e Botafogo foi inclusive o primeiro duelo definido na Copa do Brasil. Só para constar, os outros duelos são América Mineiro e Nova Iguaçu, Coritiba e Sport, Cruzeiro contra Náutico, Atlético Mineiro contra Brasil de Pelotas, Bahia contra Volta Redonda, Botafogo contra Ipiranga do Rio Grande do Sul, Grêmio contra ABC, Flamengo contra Maringá, então o Flamengo vai jogar aqui no Paraná, São Paulo contra Ituano, São Paulo sim pegou o Ituano, um time um pouco complicado aí, Fluminense contra Paysandu, Corinthians contra Remo, Internacional contra CSA, Fortaleza contra Águia de Marabá, Atlético Paranaense contra CRB e Palmeiras contra Tombense. Então, sem clássicos, poderíamos ter tido alguns clássicos, como... clássicos não sei, né, mas... por exemplo, poderia ter tido, sei lá, Coritiba e Maringá, que não é clássico, né? Sei lá, Santos e Botafogo também não é clássico. Mas teve poucos duelos do mesmo estado. Curiosamente, são São Paulo e Ituano e Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Poderiam ter mais outros jogos do mesmo estado. O Santos passando, então, cairia naquela fase, ficaria naquela fase, na mesma fase que terminou na Copa do Brasil do ano passado. Também foi sorteado a questão do mando de campo. Todos esses que eu falei antes são os que decidem em casa, se eu não estou enganado. E o Santos no sorteio ficou definido também que o Santos decide em casa. Então, o primeiro jogo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O segundo jogo na Vila Belmiro. Lembrando, o Santos manda o jogo na Vila Belmiro sem torcida, ainda resquício da punição da invasão de campo que teve no segundo jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Até pelas datas da Sul-Americana, então, as datas previstas, né, as semanas previstas para os confrontos são 12 de abril, a semana de 12 de abril. Então, 12 de abril é uma quarta, então pode ser na terça, pode ser na quinta, pode ser na quarta mesmo. E aí, 2 semanas depois, dia 26 de abril, na Vila Belmiro, aí a decisão, o jogo de volta. Então, o Santos vai ter essa primeira semana a Copa Sul-Americana. Eu acho que no fim de semana ainda tem a final dos estaduais.
Daí na outra semana já tem o jogo de ida da Copa do Brasil, e eu acho que daí já começa o Campeonato Brasileiro. Eu vou até confirmar aqui as datas de início do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que já vai ser aquele começo, né, de jogo, assim, né, de muitos jogos. Então acho que o Santos vai ter esse período bem comprido aí de descanso. Esperamos que de trabalho, né, senhor Odair Helma. Hoje é dia 29, então semana que vem, menos de uma semana, o Santos volta a campo. Lembrando, né, jogando fora contra o Blooming na Sul-Americana. Daí vai ter um fim de semana sem nada, uma semana de descanso para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na semana do dia 12, terça, quarta ou quinta. No fim de semana já estreia contra o Grêmio fora de casa, jogo bastante complicado. Durante a semana tem Sul-Americana, jogo em casa, na quinta-feira. Eu acho que não é contra o Nils, eu acho que é contra o Audax Italiano. Se tanto joga quinta, então no domingo ou na segunda vai ter Campeonato Brasileiro. Aí tem o mata-mata da Copa do Brasil, mais Campeonato Brasileiro, mais Sul-Americana. Então agora começa assim um rolê bastante corrido do Santos Futebol Clube, que ficou aí muito tempo parado. No mais, acho que é isso. Já tem as datas mais ou menos definidas. Então, semana do dia 12 e semana do dia 26. Santos decide em casa e torcemos aí para que tenha a melhor sorte possível contra o Botafogo de Ribeirão Preto, até para poder jogar com torcida. E esperamos que sem invasão dessa vez, para não ter uma nova punição. Certo, pessoal? Então, este foi o vídeo dos meninos de fora da vila. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente o que você achou de enfrentar então o Botafogo de Ribeirão Preto, Botinha, Pantera, a de Ribeirão, um time que tem bastante tradição, volta e meia vence o Santos, então não acho que vai ser um duelo simples, até principalmente pela fase do Santos, mas torcemos aí para que o Santos consiga se classificar e aí vamos ver o que acontece, né? Se tem zebras nas outras chaves, para o Santos ter um adversário talvez não tão complicado na próxima fase, né? Mas primeiro, passar pelo Botafogo de Ribeirão Preto já vai ser bem difícil. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Para cima deles. Abraço!